Olá, meus queridos, uma boa tarde para vocês, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos de Bíblia? Lucas capítulo 18. Eu acredito que eu já fiz um vídeo nessa passagem bíblica e hoje eu quero me deter somente no versículo 8, tá? Lucas capítulo 18, inicia o capítulo 18 com a parábola do juiz iníquo. E eu vou me deter somente ao versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa parábola do juiz iníquo fala de uma mulher que importunou o juiz para que ele desse atenção à causa dela. E o Senhor Jesus fez uma comparação. Se um juiz iníquo que reconhece que não teme a Deus e que não respeita homem algum, atendeu a essa mulher com o seu próprio interesse de não ficar mal visto, quem dirá, pois, o nosso Senhor, se nós pedirmos a ajuda dele, ele não nos atenderá e depressa não nos fará justiça. Muito bem. Essa passagem está com muita frequência ecoando no meu coração, devido a algumas experiências que eu tenho tido com Deus em alguns lugares por onde eu tenho passado. E um deles é o meu local de trabalho. Eu já estou ali há 4 anos. Hoje é dia 24 de maio, hoje é domingo, são 2h34 da tarde. E já faz algum tempo que eu venho pedindo a Deus para me tirar dali, porque tem sido muito desafiador e às vezes a gente pensa que vai acabar não dando conta do recado, né? Devido a uma pressão muito forte, às vezes a gente inclusive reconhece que tem algumas posturas inadequadas, porque a gente se sente tão provado, tão testado, sabe? Que a gente às vezes tem que se humilhar diante do Senhor e pedir perdão e nos recompor no nosso domínio próprio, né? Na nossa sabedoria, na nossa inteligência emocional, é o tempo todo clamando pela ajuda do Espírito Santo para isso. Mas a gente percebe também que além dessas dificuldades, existe todo um contexto à nossa volta, né? Nós estamos aí com o mundo de cabeça para baixo, como disse Jesus, o mundo jaz no maligno, ou seja, ele já está morto no maligno, não adianta esperar nada de bom desse mundo, porque o que a gente tem pelos servos do Senhor é a graça, é a misericórdia e a pessoa do Espírito Santo a quem a gente pode clamar no dia mau, né? Porque ele vem sobre os bons e sobre os maus. Mas eu quero falar com vocês a respeito de um sentido mais amplo, sabe? Eu acompanho algumas falas aqui na internet, procuro sempre estar de olho em fazer um filtro adequado, porque a gente sabe que na internet é um campo aberto, tem coisa boa e tem coisa que não presta. E algumas coisas, algumas falas têm sido reforçadas, têm sido repetidas, então a gente entende de diversas formas, de diversas maneiras, por diversas bocas, a mesma fala, o mesmo conteúdo, a mesma profecia. Bom, a gente tem aí agora explodindo o Donald Trump querendo sendo comparado a Cristo. A gente tem os assuntos dos alienígenas. A gente tem a pastora Helena Raquel falando, denunciando esse abafamento de crimes acontecendo dentro da igreja, no meio dos nossos. A gente tem assuntos da economia, de que a qualquer momento os bancos digitais podem resetar e a sua conta ser zerada, ela sumir com tudo que está lá. A gente tem o anúncio, a previsão de um dos maiores, me corrijam por favor, dos maiores tornados ou dos maiores, enfim, eu não sei o nome direito porque eu não sou especialista nessa área, mas eu acho que um forte como esse que está sendo previsto teve em 1976, alguma coisa do tipo, mas é uma previsão que eles já estão dando de que se vier esse tornado, vai chegar um
a economia vai ser afetada de uma tal forma que pode comprometer o abastecimento da sociedade em relação a tudo, combustível, alimentação, tamanho estrago que o troço faz. A gente tem também um ano de Copa que não está funcionando mais muito, a gente tem um ano de eleição. E uma coisa muito interessante, numa das últimas notícias que saiu, eu estou falando de coisas que, se você procurar na internet, você vai achar, tá? São assuntos públicos. Você vai encontrar informações sobre isso que eu estou falando. Saiu agora também uma denúncia de que um dos filhos do Bolsonaro estava recebendo patrocínio do Vorcaro para poder bancar o filme do pai. E aí depois vieram a descobrir que isso era um plano da esquerda, porque eles queriam derreter. Esse foi o termo. Eu achei muito interessante essa informação, porque eles falaram, tudo hoje é uma narrativa, né? Tudo hoje é uma narrativa. Então eles disseram que eles tinham argumentos para derreter esse assunto do filho do Bolsonaro, derreter no sentido de comprometer a candidatura dele em outubro, né? E no que tange a dizer sobre narrativas é o seguinte: eu estou usando uma blusa preta. Isso é um fato. Mas, em cima disso aqui, eu posso criar uma narrativa. Eu posso dizer, pode ser dito que eu estou de luto, pode ser dito que eu tenho preferência por um estilo gótico, pode ser dito que tá frio e o preto é uma cor que aquece mais, por isso é uma cor menos recomendada no verão. Enfim, eu posso dizer mil coisas, né? Através de um fato, eu posso dizer mil coisas em cima daquilo. E é o que realmente acontece, né? São muitas narrativas, são muitas falas em cima de muitos assuntos. Engraçado que eu estava vendo um post de uma pessoa que falou assim: eu recebi esse vídeo da IA, e era um vídeo que estava mostrando o Donald Trump tendo um encontro com alienígenas. E o Donald Trump falava assim: está tudo pronto, está tudo organizado, tudo pronto. E ele, no vídeo, parecia um tampinha e os alienígenas pareciam aqueles gigantes do filme Avatar, literalmente, era uma diferença grotesca de tamanho entre eles. E aí dava para perceber que era IA, porque alguns guardas, alguns militares que estavam ali fazendo a segurança, a imagem deles se duplicava para pensar que tinha uma grande população ali e tinha um grande esquema de segurança com os alienígenas, enfim. Era uma IA, não era um fato, a princípio. E aí a menina colocou no post assim: logicamente que isso é uma IA, eu só estou replicando. Mas, pelo andar da carruagem, se não foram essas palavras, foi algo parecido com isso. Daqui a pouco a população não sabe mais o que é a verdade, né? Então, meus irmãos, eu estou trazendo esses relatos aqui, esses assuntos aqui, não para falar sobre eles, mas eu quero pipocar para você o tanto de coisa que está estalando aqui, fala dali, fala de cá, sabe? E aí, no fim das contas, eu fico pensando assim, gente, não tá leve nem para a igreja, sabe? O assunto que estourou aí, e no fim das contas foram tantas narrativas em cima da pregação da pastora Helena Raquel, que inclusive eu cheguei a ver rapidamente, eu não assisti na íntegra, mas o tema que botaram no vídeo foi assim: essa frase poderia ter sido melhor colocada. Eu falei, gente, a mulher está fazendo uma denúncia, ela está mexendo num vespeiro tão sério. A Bíblia diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado, sabe? A pessoa ainda se dá o trabalho de viver uma vida de mentira, sabendo que pode ser denunciada, pode ser presa. A pastora orientando adequadamente e ainda tem gente querendo jogar uma outra narrativa em cima para desbancar o que ela pregou no altar. Enfim. E aí, nos meus momentos com Deus, né?
também refletindo sobre as nossas questões pessoais, porque é tanto problema, é tanto assunto, é tanta demanda, é tanta responsabilidade. E teve um dia que eu parei, eu falei assim: Senhor, segura a minha cabeça, porque tem hora que a gente não sabe realmente o que pensar. E aí me veio esse versículo, o Espírito Santo o tempo todo martelando: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Enfim, o cerne do nosso raciocínio de hoje, o ponto G, a ferida do negócio é essa. Depois de tudo isso que você está vendo, depois de tudo isso que você está ouvindo, depois de todas essas situações que você tem vivenciado em família, no trabalho, dentro da igreja, que a gente não gosta de falar muito dos problemas que existem na igreja. E uma coisa que eu percebi agora com essa viralização toda da pregação da pastora Helena Raquel é que em nenhum momento é trabalhada a questão do arrependimento, ou não é mencionado, né? Porque assim, o troço tá de uma forma. Eu tenho passado experiências ultimamente dentro da igreja. Eu falei para uma irmã esses dias no WhatsApp, eu falei para ela assim: irmã, eu não espero mais que alguém venha até a mim me pedir perdão, não. Eu tô tendo que trabalhar o meu interior. Eu tô tendo que trabalhar para eu não comprometer a minha caminhada com Cristo, para eu não comprometer a minha salvação, né? Porque a Bíblia diz que do jeito que a gente perdoar, o tanto que a gente perdoar, a gente também vai ser perdoado, ou não. Se você não perdoar, os seus pecados também não vão ser perdoados. E a gente precisa do perdão, porque a gente não é perfeito, a gente erra, né? A Bíblia diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. E eu fico pensando assim, em que horas entra aí o arrependimento, né? Que hora que a gente menciona, assim, as vítimas dos problemas que acontecem, elas estão tendo que se virar nos 30 para esquecer a maldade que recebem, né? E com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, da cura que ele nos traz, a gente consegue. Mas e a parte que fere, a parte que ofende, a parte que mente descaradamente? Acabou esse negócio de temor, acabou esse negócio de crente, de igreja, acabou isso, acabou. E Jesus desde sempre deixou registrado que o diabo, ele é o pai da mentira. Se você vê alguém mentindo, meu amor, saiba de quem essa pessoa é serva, tá? Os mentirosos, eles já têm um perfil traçado. Normalmente são os manipuladores, pessoas controladoras. Normalmente são os narcisistas. São pessoas que carregam traumas tão profundos que afetam o psicológico, o psiquiátrico, e eles agem, eles têm um problema sério com a fé, é o problema de acreditar. Então, se eles não têm fé, se eles não acreditam, por um dia ter acreditado e terem sido feridos, eles não vão acreditar em mais ninguém. Então, eles querem ter tudo debaixo do controle deles. Eles querem mandar e desmandar. Eles querem saber, eles querem manipular, eles querem controlar. E é para tudo, tá? Em ambiente de trabalho, forma aquele grupinho, forma aquela panela, faz a cabeça dos outros contra alguém, tanto bom quanto mal, né? Perdão, se é contra alguém, é mal. Mas se for para induzir por um caminho, ele levanta, ele elogia, ele faz todo mundo acreditar. Então, assim, aonde que entra? Não sei nem porque que eu comecei a falar isso, porque não era. Bom, enfim, para alguma coisa vai servir aí. E eu tô falando isso porque é uma relutância muito grande, tá? A gente conseguir se enxergar, se observar para que a gente não seja assim, porque aquilo que a gente mais condena
É a nossa maior tendência de ser. Hashtag pronto, falei. Então, voltando aqui para o raciocínio, senão uma ponta de assunto puxa a outra e a gente se perde no que a gente está falando. Depois de tudo isso, inclusive dos problemas da igreja, quando Jesus voltar, como é que ele vai nos encontrar? Quando Jesus voltar, ele vai te encontrar em fé? Ele vai dizer para você: vinde benditos do meu Pai, porque vos preparei morada. Ou ele vai dizer para você: vaza, pula fora porque eu não te conheço. Você não é meu íntimo. Você nunca andou comigo. Agora você quer dizer que foi nascido e criado comigo? Olha, gente, isso me deu um temor muito grande, porque assim, se a gente for parar para pensar, motivo não nos faltam. Motivo para desistir, motivo para desanimar, motivo para magoar, motivo para falar mal, motivo para se afastar, motivo para rancorar, enfim, N coisas ruins. Mas a proposta que Jesus deixa aqui é que na parábola do juiz Inico houve uma insistência para que o juiz atendesse o pedido dela. E todos nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente vai até ele para colocar os pedidos que a gente tem para fazer. E se depois que Jesus realizar todos eles, vai haver fé na terra? Eu acho, meus irmãos, que a gente tem que deixar um pouquinho a máscara de lado, sabe? A hipocrisia de lado, porque nós cristãos temos muito essa tendência, tá? A religiosidade faz isso. Falar a verdade, deixar as máscaras pode ser muito constrangedor e comprometedor com os degraus que a gente já alcançou na vida, sabe? Então, eu me coloquei à disposição do Senhor para que eu pudesse me autoanalisar mais uma vez e pensar de que maneira a gente pode trabalhar as nossas limitações. Porque assim, gente, vê se vocês conseguem entender aonde eu quero chegar. Motivo tem. Mas Jesus fala, e a fé? Vai durar ou vai acabar só por causa disso? E tem coisa, gente, que é verdade. Tem coisa que não é alucinação da nossa cabeça, sabe? A corrupção é verdade. Mas a coisa tá tão normalizada, ninguém mais se arrepende, ninguém mais se constrange, ninguém mais se sente envergonhado de nada. A pessoa erra e ela ainda chega para você e fala: aceita que dói menos. Ou seja, eu quero ser assim, eu não vou mudar porque tá te ferindo, porque tá te incomodando. Você que lute. Isso em todas as esferas que eu já mencionei aqui, na política, no trabalho, na igreja. Nossa, é o plano mesmo voltado para o anticristo, tudo aquilo que é contra Cristo. É o plano do rebelde, é por isso que o diabo ele é tido como um rebelde, porque nele não há arrependimento. E as pessoas que o seguem, algumas seguem muito conscientes do que estão fazendo e elas ainda se orgulham de ser assim. Existe um perfil de pessoas assim, né? Por quê? Como eu já mencionei anteriormente, né? Tem os traumas e aí vai virando, a pessoa vira um monstro. Se ela não trata aquilo, ela vai virando um monstro. E é aí que o diabo entra, na esfera das lembranças, da ferida, das dores. Ele engana, porque ele é o pai da mentira, faz a pessoa se achar a última Coca-Cola do deserto, né? A proposta do evangelho já não é essa. O que Jesus fala é o seguinte: se você quiser me seguir, pega isso aí, que isso aí é sua cruz. Não vou te tirar disso, não. Não vou te aliviar disso, porque Jesus, quando estava no Getsemane, ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade.
Senhor, me tira desse trabalho. Oh, meu Deus do céu, obrigada porque o Senhor me trouxe para cá. Foi uma bênção, mas assim, tá doendo demais. Eu não tô aguentando, é uma perseguição, sabe? Só por saber que a gente te serve. Não tem defeito no trabalho. Tem gente que não faz metade do trabalho com a excelência que eu faço. Isso não é arrogância. Eu consigo praticar os atributos que o meu trabalho me exige. E tem gente que não dá conta disso e é aplaudido. É estendido o tapete vermelho. Aí Jesus chega para mim e fala assim: essa é a sua cruz. Orar por essa gente que está te perseguindo. E quando eu voltar, eu vou achar sua fé na terra? Então, assim, não é mentira. A perseguição é real, ela acontece. A corrupção é real, ela acontece. A manipulação descarada acontece. A arrogância, a falta de humildade para pedir perdão quando se erra é verdade. Mas e aí? O que, que você faz? Você fica firme ou você desembesta, né? Ou você fica revoltadinho e eu não mereço passar por isso. Sabe, irmãos, quando Jesus voltar, o que, que a gente vai ouvir, né? É forte, pelo menos comigo, não sei com você, mas pelo menos comigo é muito forte. É difícil você levar o evangelho a sério. Dizer que é crente, mas continuar com hábitos mundanos, isso não é ser crente. Isso é você ser uma fachada, um engano. O apóstolo Paulo usou esse termo na palavra: não vos enganeis, não engane a si mesmo. Você está tentando convencer a você mesmo de que você é um cristão, mas se eu te aperto, você não aguenta. Se eu te exijo um pouco mais, você reclama. Se você diz que quer resplandecer a minha glória, se você diz que quer ser parecida comigo, se você quer ser a minha imagem e semelhança, você tem que se alegrar no sofrimento. E assim, meus irmãos, que proposta dura, que proposta difícil. Porque ou você se identifica como cristão até o fim, ou você é um crente de meia tigela. Quando Deus fala assim, eu boto vocês no deserto para sondar o coração de vocês, o que que isso significa? Que ele está deixando você naquela situação ali para ele te observar, ele saber o que vai sair no dia mal, para saber se você é feito de açúcar, de plástico, ou de metal, ou de ouro fundido, trabalhado no fogo. Se você é resistente, se você está disposto a pagar o preço que o evangelho requer. Porque assim, toda vez que eu vou reclamar com Deus, né? Porque eu sou um ser humano que tenho falhas, que peco, mesmo sabendo que eu não deveria murmurar, às vezes ainda assim sai, só para te situar no planeta Terra, né? Que quem está falando não é a pessoa da perfeição. Toda vez que eu vou questionar, né? Pô, Senhor, meu Deus do céu, Jesus amado, a pessoa não, né, não se situa, não acorda para a vida. Tem coisa que para mim é muito lógica, é muito nítida. E assim, a cegueira do mundo ela é tão grande, a treva fecha o entendimento da pessoa de uma tal forma. E Jesus, eu sinto ele me responder assim: eu nunca te enganei, nunca te prometi terra prometida antes de você passar pelo deserto. E se você não passa por esse deserto, você não chega na terra prometida. Vai pegar atalho, você vai voltar para o fim da fila, como já aconteceu antes. É pior, vai demorar mais, né? Os cabelos brancos já aparecendo, a idade vai chegando. Fica quieta aí, passa na prova dando glória. Daqui a pouquinho chama a tua senha. Tá bom, Jesus? Vambora. E aí, minha gente, quando vier o Filho do Homem, como é que ele vai te achar? Como é que ele vai te encontrar? Vai te pegar de supetão?
E agora? Deixa eu me trocar, deixa eu tomar um banho no Espírito Santo, deixa eu trocar as minhas roupas para receber Jesus. Olha, eu quero deixar essa reflexão aqui. Deus te abençoe, que Deus te dê graça, força para permanecer, que Deus te dê fé, que Ele acrescente ao teu coração. Essa é uma oração muito constante que eu faço. Senhor, não deixa eu morrer na fé, não deixa eu desistir da fé, não deixa eu esfriar na fé, porque a fé ela não é algo material, né? Ela é ela não é concreta. A concretização da fé é o resultado, né, do processo, é o resultado, é a consequência, é o retorno, é a recompensa, é algo concreto. Mas a existência dela, o processo, passar pelos processos com ela, é algo abstrato. São decisões e afirmações que você vai fincando com muita força, através da palavra, através do convencimento do Espírito Santo, e por aí vai. Tá bom? Deus abençoe, foi um prazer. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.